Bom, pessoas, parece que estamos entrando ao vivo. Já estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Certinho, professor? Certíssimo, professor. Colocar o telefone no silencioso e vamos que vamos. Sempre você fazer isso, professor? Ainda não. Professor Valdemir está ao vivo aí conosco, professor. Só falta a imagem. A imagem, você podia fazer o seguinte, tenta sair e clica no link e entra pelo próprio StreamYard. Entendeu? Não entra por outro programa, não. Fechou? Gente, só um minutinho que o professor tá se ajustando aqui. Bom, enquanto isso, professor Danilo, vamos aproveitar aqui, né? Já estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. O Odilon já está conosco lá no Instagram. Seja bem-vindo, Odilon. No YouTube, a turma ainda está chegando. Enquanto a turma está chegando, vamos, né, professor? Dando início aqui a nossos pedidos. Professor. Isso. Podemos? Podemos. O Dilon está agradecendo lá. Obrigado, Dilon. Grande abraço aí, meu amigo. Aproveita aí e pode ficar à vontade de fazer perguntas, hein? Bom. Professor Valdemir. Enquanto ele acaba de se ajeitar lá, vamos dar início aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Então, professor, vamos dando início. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Instrutor Fora da Caixa, Metodologia FC. Aqui nós ensinamos instrutores e futuros instrutores SST como faturar R$10 mil por mês com treinamento de NR. Eu sou Eduardo França. E eu sou Danilo Oliver. E o tema da nossa live de hoje é como a metodologia FC tem ajudado o instrutor Valdemir a melhorar seus treinamentos GNR. É isso aí, professor Danilo. Bom, galera, enquanto o professor Valdemir, ele teve um problema lá, que parece que estava dando um conflito com dois aplicativos diferentes, ainda continua. Professor Valdemir, nós não conseguimos te ver. Estou sem imagem por enquanto, professor. Mas vamos lá, vamos seguir assim mesmo, então. Infelizmente, vamos seguindo assim mesmo. Não vou atrapalhar, não. Estou aqui de voz e corpo presente. É isso aí. Vamos que vamos. Bom, professor. Como é que estão as interações aí no Instagram, professor Eduardo? Ó, Danilo, por enquanto, vamos aproveitar para pedir o pessoal, quem estiver chegando, né, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando esse like aí com nossos vídeos, né, aproveitando também, já ativa todas as notificações para sempre que a gente postar algo novo, você puder sempre, né, estar presente aí conosco, né, esse professor Danilo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, né, que esse ano nós sempre bater 10 mil inscritos no canal, né, professor? Oxi! É isso aí, pessoal. Colabore conosco, tá? Bacana, professor. Beleza? Beleza. Então, professor Eduardo, já podemos iniciar? Como foi dito na live passada, hoje nós faremos uma entrevista com o instrutor Valdemir, tá? Então, professor Valdemir, a gente pode começar com você contando um pouco da sua história, para que as pessoas fiquem familiarizadas aí com sua trajetória? Pode ser? Pode sim, professores. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí, todos os participantes que estão acompanhando a live aí pelo YouTube, pelo Instagram, tá? Boa noite a todos aí, tá? Eu moro na região de Maringá, Paraná, tá? E a minha história, assim, nessa área de segurança do trabalho, começou em 98, meu primeiro contato com máquinas,
Aí, por 10 anos, eu fiquei operando máquinas e em 2008 surgiu o desemprego e eu precisava atualizar os meus treinamentos, que era parte operacional. E aí foi aonde eu procurei o Senai de São Paulo, que na época eu morava em São Paulo. E durante o meu treinamento no Senai de São Paulo, um curso de atualização, eu fui convidado a trabalhar com eles. Então a oportunidade apareceu dessa maneira, foi uma porta que Deus abriu. E a partir daí, fiquei com receio de aceitar essa oferta de emprego, né? Que eu não fui nem procurar emprego na época. Eu fui fazer um curso de atualização. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Oportunidade, quando aparece na vida da gente, a gente tem que aproveitar, arriscar. Se não der certo, a gente tentou, né? E eu já me interessava muito por máquinas, já tinha muito contato com máquinas, na época empilhadeira, ponte rolante. E aí, aquele medo de aceitar a oportunidade de trabalhar como instrutor, né? Mas aí tem um curso de capacitação pedagógica, que é do Senai, que o professor Eduardo, com certeza, o professor Danilo deve conhecer como funciona, que é o CPSI, que é um curso de formação pedagógica. 3 meses, não é nenhuma formação, né, na área de pedagogia, é mais a metodologia do ensino, que é isso que os professores estão passando aí, a metodologia do ensino, né? Perfeito? E aí veio a formação na área de segurança do trabalho, né? Aí, em 2014, eu me formei e hoje eu estou mais em sala de aula do que ali na parte operacional. Eu costumo dizer até para os participantes do treinamento que hoje eu aprendo muito com eles também, porque o Valdemir, da parte operacional de até 2008, ficou mais em sala de aula, teoria. Mas a gente está sempre buscando novos conhecimentos, estudando e correndo atrás, né? Porque, como a gente sabe que o conhecimento hoje não está mais trancafiado, né? Basta você ter aquele tempinho livre, dedicar uma meia horinha, 1 horinha do seu tempo, e a gente consegue bastante conhecimento aí, tá? E já de antemão, dá parabéns para os professores, tá? Que eu passei na live de vocês, assim, por acaso, procurando algumas informações e vi o assunto, né? E acabou me interessando. Não foi nem um rostinho bonito, não, que atraiu, viu? Foi o assunto. Professor, você sabe o seguinte, né? Se fosse rosto bonito, nós tava lascado, né? Com certeza. Por isso que eu nem apareci, viu, Eduardo? Nem serviço a gente ia arrumar, né? Tirando minha mãe, minha filha e minha namorada que fala que eu sou bonito. Mas aí... Aí já ajuda bastante, né? É verdade, é verdade. Então, aí eu estou atuando nessa área desde 2014. Não, bacana, professor. Ô, professor, o que acontece? Você falou com a gente que a gente conhece e tal. Eu, sim, né, logo no início da minha carreira, em 98, quando eu comecei na área de instrução, ainda era instrução técnica, eu nem era da área de segurança, eu fiz o curso de formação, né, de instrutores do Senai. Só que o que a gente ensina hoje, né, eu, professor Danilo, é uma metodologia que ela vai muito além do que nós aprendemos, né? Porque nós havíamos aprendido técnicas para ensinar, na época ainda para jovens aprendizes, não envolvia muita questão de adultos, sabe? Então, naquele instante, né, ao longo do tempo, eu fui melhorando e desenvolvendo até chegar no nível da gente conseguir fazer uma metodologia estruturada de forma a ensinar uma pessoa e potencializar o aprendizado de forma muito rápida, entendeu? Então, dependendo da pessoa, como você falou, eu fiquei 3 meses,
mas com 3 meses dentro da nossa metodologia, a pessoa voa, entendeu? Correto. Isso aí vai longe. Por quê? Porque ela é feita de forma, né, fazer com que a pessoa potencialize o aprendizado, sabendo do zero como a pessoa também já é experiente. Então, dentro desse contexto, a gente conseguiu, né, acelerar e potencializar o aprendizado, entendeu? Certíssimo. Do mesmo modo que o professor comentou, o meu início foi do zero. Então, para mim, na época, esses 3 meses de capacitação pedagógica foi para quebrar o gelo, né? Porque é diferente você trabalhar na parte ali operacional e entrar numa sala de aula com 20, 30 alunos ali, o frio na barriga é normal, né? Friozinho na barriga faz parte. Mas imagina, só que é aquilo lá, você não entra na sala com assunto decorado, porque você vai atrás, você tem conhecimento, você preparou a aula, né? Então tem todo esse planejamento. Sim, não, bacana. Professor Danilo, pode ir dando sequência aí. Podemos dar continuidade? Sim, claro. Então, professor Valdemir, é o seguinte, eu estava, enquanto você estava contando aí, olha só que ironia, uma condição ruim, desemprego, e olha os rumos que a sua vida tomou, assim, você foi fazer um curso, recebeu um convite, muito bacana isso aí. Às vezes a oportunidade cai no colo da gente, não é mesmo? Sim. Tá? Então, eu queria te perguntar o seguinte, o que especificamente te fez seguir na área de treinamentos, né? Parte disso aí, você já meio que você já respondeu, correto? Então, fala para a gente qual a sua especialidade. Você falou de máquina, seria o quê? NR12? Qual tipo de máquina? Fala um pouquinho das características da sua especialidade. Perfeito, professor Danilo. Eu ando muito focado na NR11 ultimamente, né? NR11. NR11, né? Mas aí por trás da NR11 tem a 12, tem a 6, tem as outras NRs que, como o professor costuma dizer, né? Hoje fazem interface uma com a outra, elas se conversam. Então você acaba tendo que buscar conhecimentos em outras normas também. Mas o meu foco assim principal que eu adoro, que eu digo assim que eu amo de paixão, é a NR11. Correto. Ô, professor, e dentro da NR11, professor, fala para a gente qual das máquinas que você mais tem paixão ali, né? Só para quebrar, antes do Danilo fazer uma pergunta. Eu não sei se ele ia perguntar isso, mas fala qual máquina que você mais gosta, porque eu sou apaixonado por máquina, sabe? Eu tenho GLP na veia. Então eu gosto da empilhadeira. Gosto muito da empilhadeira. Não, bacana. Tanto é que o pessoal, quando vai me dar presente, já lembra logo e me entrega uma empilhadeira miniatura, controle remoto. Eu tenho uma ultimamente que montei agora do meu genro, que ele mandou para mim. Então, quer dizer, já está vinculado o Valdemir com a empilhadeira já. Uai, professor. E dentro das empilhadeiras, né, nós temos, quando a gente fala de empilhadeira, eu vou falar assim, ó, eu já fiz treinamento de empilhadeira multidirecional, de empilhadeira retrátil, empilhadeira articulada, sim. Empilhadeira grande porte, pantográfica. Deu falar dessa, professor? Sim, pantográfica. Pantográfica. Então, trilateral. Trilateral, né? Então tem uma linha aí gigante, né? E é tão legal porque o pessoal fica assim, não, mas tem tantas marcas, tantas empilhadeiras diferentes. E como o professor Valdemir conseguiu, né, desenvolver aí os treinamentos dele para uma empilhadeira, aí depois a gente foi para outra. Como que você conseguiu sair migrando aí de uma para outra, professor? Fala para a gente. Aí a gente vai em busca de conhecimento, né? Você começa a fazer uns treinamentos à parte, porque de máquina para máquina é um jeito diferente de operar. Isso aí o professor sabe, os demais que estão acompanhando a live aí também tem conhecimento.
Então, aí entra a parte operacional de cada tipo de máquina, né? Até na NR11 ela fala, né, que são treinamentos específicos para cada tipo de máquina. Então, eu parti desse princípio. Quando eu fui operar uma trilateral, por exemplo, eu fui procurar uma empresa que tinha uma trilateral e fiz um treinamento interno, né? Então, você acaba indo buscar esses conhecimentos para poder passar. Mas, muitas vezes, o professor Eduardo, o professor Danilo e todos da live, muitas vezes, eu aprendo, eu tenho a humildade de falar com o pessoal de sala, que eu aprendo com eles também na parte operacional, tá? Muitas vezes eu vou com aquele conhecimento, mas eu não tenho aquela habilidade do cara que está ali na máquina o tempo todo. Então, eu aprendo muito. A gente está aprendendo todo dia, em sala de aula também. Do mesmo modo que a gente quer passar um conhecimento, mas a gente tem essa humildade de falar para o próprio pessoal que está participando do treinamento que a gente acaba aprendendo com eles também. Ô, professor, você acredita que eu estou aqui mexendo, mas é porque eu estou tentando colocar uma posição boa aqui. Quando ficou 3, eu não sei o que aconteceu. Como eu estou na lateral aqui, minha posição ficou ruim. Mas aí, desculpa, tá, gente, se eu estou fazendo. Bom, aproveitando, né, antes que o professor Danilo faça mais uma pergunta, eu vou pedir para todo mundo que está presente, né, aproveitar, se inscreva no canal, deixa aí seu comentário. Gente, quem está chegando depois, pode deixar, faça perguntas para o professor Valdemir. O professor Valdemir tem anos de experiência aí, ele só não conseguiu se conectar com a imagem dele aqui, foi erro de configuração. Ele só tinha um jeito de ele conseguir resolver o problema dele, que eu até estudei enquanto a gente estava conversando, que era reiniciando o computador, mas não vai começar agora, não vai funcionar agora, né, professor? Mas agora vamos lá. Agora já estamos e vamos indo. Depois a gente faz outro. Aí temos o plano B, né? Ué. Vamos que vamos, né? Então, professor, bom, o professor Danilo vai fazer mais uma pergunta aí, você pode ficar à vontade, tá? Ok. Estamos escutando legal? O áudio está legal? Aqui está. Assim. Tá. Então, o professor Valdemir, especificamente, o que te fez seguir para a área de treinamento? Não, eu já perguntei qual a sua especialidade, perdão. Sim. Eu queria saber, assim, você nos acompanha nas lives, né? O que é um motivo de orgulho para a gente e tal. Em relação ao programa IFC, qual o tema, né, ou assunto que você viu e se identificou com a gente? Você se recorda? Sim, com certeza. Foi justamente esse negócio do fora da caixa, né? Para você não entrar em sala de aula com aquela mesmice, né? Está sempre procurando algum jeito de passar aquela informação para aquele colaborador que está ali em sala de aula. Ele está em horário de serviço, que muitos, às vezes, vão até para uma sala de aula só para fugir do serviço, só que você tem que fazer com que ele sinta vontade de receber aquele conhecimento lá, tá? Então, a gente tem que procurar algumas dinâmicas, algum jeito novo para passar esse conhecimento para ele. Inclusive, a última live que os professores fizeram, até do sapato de segurança, eu apliquei. Show de bola, falando de NR6, né? Porque o pessoal participa, eles interagem, e aí levanta, como o professor fala, né? Porque senão eles acabam bocejando, e aí você já percebe que não está agradando, e isso é ruim demais. Então, o aluno, quando ele começa a bocejar na sua sala de aula, no seu treinamento, você já tem que procurar um outro jeito, uma outra maneira, porque não tá sendo bacana. Tá? Então, até agradecendo esse que bocejou para você também dar aquele up e mudar o jeito de trabalhar. Que para isso a gente tem outras metodologias de ensino, né? Ô, professor, então, a questão do EPI é um negócio bem legal, né? Eu já falei, já utilizei dessa metodologia em 2 lives, né? A da botina, né? Do calçado de segurança. E para cada tipo de EPI, você consegue criar uma dinâmica legal, diferente, né? O instrutor, igual quando você fala assim, o fora da caixa me chamou a atenção. Não foram os roxinhos bonitos do Eduardo e do Danilo, né? Não. Se tivesse sido nosso roxinho bonito, você não tinha chegado até aqui, né? Com certeza.
o assunto é interessante, né? Ô, professor, e qual foi a sensação que você teve na hora que você começou a usar uma metodologia dentro de um programa que você viu na internet, você falou, pô, os caras ao vivo ali e tal, e como que foi a sensação sua de aplicar uma técnica que você falou assim, será que esse negócio dá certo mesmo? Será que isso é bom? Sim, quando eu fui aplicar essa técnica, né, eu até fiquei pensando como seria, né, como que eu iria aplicar e em cima de qual API, né, e aí deu certo de acertar com a bota mesmo, né, que tinha um dos colaboradores que estava com uma bota totalmente diferente dos demais. E aí eu falei, opa, olha ali onde eu vou aplicar aquela brincadeirinha e conversar com todos. Então foi uma sensação muito bacana porque eu vi o resultado. O pessoal interagiu muito, então é uma coisa que você vê aqui na internet, né? Às vezes você fala, pô, será que dá certo? E como a gente tem essa oportunidade de colocar na prática, né? E aí eu coloquei na prática e deu super certo. E com certeza é uma metodologia que eu já deixei ela de lado ali na manga, para estar sempre usando, com certeza. Para outros assuntos também, né? Que a ideia é você fazer com que eles interajam, né? Até para não dar o soninho. Até a voz, a gente está conversando aqui numa live de boa, mas até a voz, quando você vai ministrar um treinamento, você tem que trabalhar com ela, né? Não, se eu começar a falar mole, o pessoal vai dormir, né? Então, às vezes, você tem que fazer com que eles participem, às vezes colocar um pouco mais postar mais a voz, né? Olha só, né? Aproveitando que você está falando aí, ó, eu vou fazer uma alteração aqui, só para vocês verem Sim. como que muda, só da postura. Eu estou tentando mudar a postura da voz, mas a postura da minha posicionamento da minha câmera aqui hoje eu não estou conseguindo acertar ela de jeito nenhum. Mas percebe, só de eu ter alterado a minha voz aqui, eu posso mudar ela agora também, de forma que você muda o tom do treinamento. E às Sim. vezes eu quero falar num sentimento, né? Eu vou falar de um acidente, eu não vou falar, nossa, gente, que legal! Vocês viram um acidente? Não, gente, nossa, é muito triste isso. Infelizmente, aconteceu um acidente, uma pessoa perdeu a vida, alguém pode morrer. Então, eu também tenho que dar tom diferente quando eu quero Sim. causar emoção diferente. Emocional. Perfeito. Né? Então, assim, o tom da voz ele é extremamente importante, não só para aquilo, mas para qualquer momento dentro da sala de aula, né, professor? Perfeito. E você pode até perceber que a gente, ao longo da live, a gente muda também o contexto, a forma de falar, para chamar a atenção, para falar assim, galera, vem comigo, vamos juntos, vamos crescer juntos, né? Então é nesse sentido, professor. Pedir para que eles participem da live, né, para dar aquela mexida, no chacoalhão no pessoal, né? Tem que pedir, galera, se inscreve aí, nós temos que chegar em 10 mil inscritos no canal aí, ó, IFC, bola para frente aí, os mestres aí têm muito conhecimento, tem muita bagagem. Eu tenho 60 anos, só validando, o Eduardo, Danilo, eu tenho 60 anos, mas nessa área, que nem eu falei, eu comecei em 2014, então não tenho muita bagagem ainda. Pois muito bacana isso. Não, mas já tem. É porque no programa, como o Eduardo fala na abertura, até citando, pegando um pouco do gancho aqui, você vê que a entonação de voz dele é boa noite a todos, e boa noite, já começa a falar todo empolgado, e depois a gente baixa mesmo. Então, são técnicas que você tem, né? Até você baixar um pouquinho o tom de voz, já é um termômetro para você saber se as pessoas estão focadas, interessadas, elas, né, fazem aquele movimento assim para querer te escutar e tal. Mas como a gente estava falando, aqui no programa, a gente auxilia aí instrutores e futuros instrutores. Então, assim como você já tem uma bagagem aí, né, desde 2014, ministrando treinamentos, o programa ajuda também aquelas pessoas, né, que acabaram de se formar em TST e ao invés de querer seguir aquela trajetória, ele tem essa opção de entrar para dentro de sala de aula e ministrar treinamentos. Né? Então, ajuda muito isso, e foi muito legal o seu relato aí, de certa forma, validando. 2014 para cá, ou seja, 10 anos de bagagem. Sim. Né? Você ministrando dentro de sala de aula assim, e se interessou,
né, nos viu, você está falando aí de Maringá, poxa, olha que bacana. Ô, professor, né? Até 2 anos top atrás, demais. eu morava em São Paulo. 2 anos e meio eu estava em São Paulo. Ah, tá. E uma coisa muito interessante, Entendi. né, que me chamou a atenção, né, professor? O professor Valdemir, o que acontece? Enquanto muitas pessoas aos 50 anos estão pensando em aposentar, você estava iniciando uma nova profissão. É ruim de aposentar, eu quero não. Não, mas você entende, por exemplo, nós já até fizemos uma live falando, olha, para o cara que está querendo fazer a transição de carreira, gente, não tem momento. A demanda de treinamento ela é tão grande no país, e infelizmente nós não temos mão de obra tão qualificada assim. E a demanda do instrutor fora da caixa, quando ela surgiu, professor, eu já até falei isso antes, é porque a gente, precisando de instrutor em várias regiões do Brasil, nós não conseguimos. E aí eu falei, Danilo, tem que começar a formar mão de obra, porque a gente não tem mão de obra no país. Verdade. Infelizmente, não temos mão de obra no país. Mão de obra boa. Né? Tem pessoas que querem dar treinamento, mas a pessoa não quer viver, não quer pôr aquilo ali, ó, na veia, ali, ó, no sangue, sabe? Falar assim, eu sou instrutor, eu sou diferente, eu vou fazer a diferença em sala de aula. Tá cheio de gente fazendo igual. Verdade. O Brasil... Me ocorreu uma pergunta aqui, perdão interromper. Pode seguir. Perdão interromper. Em São Paulo, você conseguiu algum treinamento similar ou parecido com a nossa proposta de trabalho? Você já tinha visto isso lá? Até 2 anos você estava em São Paulo, né? Isso. O treinamento que eu tive mais na época foi mesmo do Senai, na formação, na capacitação pedagógica. Aí os demais eu tive que correr atrás. Ali foi só aquele norte para correr atrás. E aí, conversando com outros colegas já que ministravam os treinamentos, você vai pegando um conhecimento daqui, um conhecimento dali, acompanhando os treinamentos também, como ouvinte. Eu fiquei muito... Em vários treinamentos eu fui acompanhar como ouvinte, não ganhava nada em dinheiro, mas eu ganhava em conhecimento, né? Então, quer dizer... E foi desse jeito que eu fui acabando pegando um conhecimento aqui, um conhecimento ali, mas a minha formação para instrutor foi essa de 3 meses na época. E é o básico, né? É a metodologia do ensino, os professores sabem como que seria, né? É só para você entender que cada participante, cada colaborador, cada aluno ali da sala tem um tempo de aprendizado diferente, não usar muitos termos técnicos na sala de aula, ser mais objetivo, treinamento mais objetivo ali, mais claro, limpo, para que o cara consiga entender também. E cada um tem um jeito de aprender, né? Especialmente na parte operacional de uma máquina. Aí cada um tem seu tempo. E aí você como instrutor tem que entender isso aí, né? Onde entra a parte emocional também. Olha só aqui, ó. O professor Zéias fez um comentário lá no Instagram que ele tá assim, ó. Tem uma empresa que está precisando de um TST que está pedindo até categoria D ou E, instrutor de equipamento. Ou seja, olha só, hein? Uma empresa pedindo para que o instrutor, né, poder ministrar treinamento, ele tenha categoria D ou E, para ele ministrar como um instrutor de máquinas, né, no geral. Sim. Então, por exemplo, né, professor Valdemir, você teria que ter categoria D ou E para poder estar ministrando. E eu já vi isso antes, tá? Sim. Não é a primeira vez o professor Zé está falando, eu também sei. Nós já participamos, né, professor Zé? Seja bem-vindo, hein? Foi mal, não te cumprimentei ao vivo aqui. Mas o que acontece? A gente precisando, né, e sabendo que tem que ter categoria D ou E, por exemplo. Mas não é tão comum pedir aí categoria D ou E, né? No geral, a gente consegue, né, se tornar instrutor tendo outras especializações, outras habilidades, e aí isso depende de cada setor que a gente está. Você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, professor.
dentro da metodologia a gente também ensina, né? Olha só, você foi tentativa e erro, acerto, você, por sorte, você chegou num lugar legal e acertou. Mas a gente ensina dentro da metodologia que é o seguinte, cara, você vai para a sala de... Isso tem outras lives, nós já falamos isso no passado, vai para a sala de aula, se oferece, faz de graça, vai lá como ouvinte, entra na sala e tenta fazer 10 minutos de uma apresentação qualquer, e foi assim a sua jornada, se traçou na tentativa e erro, né? E se na época, se você tivesse essa informação, sua jornada teria sido mais curta, professor? Ah, com certeza. Se eu tivesse hoje, não que eu tenha tanta bagagem, tá? Eu tenho humildade para dizer que o conhecimento que eu tenho ainda não é tudo que eu quero ainda, eu quero sempre mais. Mas, com certeza, se eu tivesse metade do conhecimento que eu tenho hoje, seria mais fácil a caminhada, vamos dizer assim, tá? Mas eu sou aquela pessoa que eu também não fico parado no lugar, eu não me acomodo, então com certeza eu iria atrás de mais algum conhecimento, com certeza. Conhecimento nunca é demais, né? A gente sempre fala isso, né? Não pesa. Então a gente tem que estar sempre aprimorando, indo em busca desses conhecimentos aí. Agora, se eu tivesse professor, na época, show de bola. Se eu tivesse na época um acompanhamento, que eu diria que nem eu, no caso dos professores aí, que fazem um acompanhamento com os alunos da IFC, aí com certeza teria um respaldo muito mais sossegado, né? Só que tem aquele porém, né? Uma hora você tem que largar eles e falar, anda sozinho agora. Que eu lembro da primeira vez que eu enfrentei uma sala de aula sozinho, e aí eu não tinha para quem procurar a resposta. Então aí você acaba, é onde você começa a se formar ali que você começa a sentir mesmo que se é para você aquela área ou não. E novamente, eu vou dizer isso porque eu sou apaixonado por essa área de treinamentos. Tá? Eu faço, lógico, o dinheiro é consequência, né? Mas a gente faz. Se tiver que fazer das 8 da manhã até as 10 da noite, a gente faz. No tempo, a gente vai. É isso aí, professor. Aqui, veja bem, coincidentemente, você já percebeu que um dos temas que a gente aborda aqui, que a gente prega nas lives, né? E até motivo assim, de muita discordância, outros instrutores falam que está difícil e tudo mais, mas ele entra, vê uma live e não aproveita o conteúdo e nem procura saber um pouco mais da proposta. Então, a gente chama as pessoas com essas características, né, de Zé Buscapé. Você pode ver que a pessoa que reclama e fala que ela não consegue, ela não corre atrás, ela não se atualiza e tal. Uhum. E a gente, tanto eu quanto o Eduardo, falamos aqui constantemente que a gente ensina a faturar R$10 mil por mês com treinamentos GNR, né? Sim. E o Eduardo sempre fala, ó, não é fácil, mas é possível. E você, com 10 anos de experiência, aí, o que você tem a dizer com relação a isso, professor? Olha, eu assino embaixo que é possível sim, tá? Não pode desistir, vai encontrar algumas dificuldades nessa área, especialmente o pessoal que está entrando agora, mas não pode desistir, não. E quanto a esse valor, você consegue mesmo, com certeza. Você pegar uns treinamentos, e olha que eu não tenho uma empresa minha, eu trabalho para várias empresas aqui em Maringá. Eu trabalho para o SESI, como prestador de serviço, eu trabalho para a Altec, para a Lessa. Eu falo o nome de algumas empresas aqui, quem sabe até pode, né? Pode sim. Tá. Pode, faz o seu aí. Então, são empresas parceiras, né? O SESI, a gente pega muito treinamento pelo SESI. A maior parte dos treinamentos, eu ministro muito treinamento na usina Santa Terezinha. Então, a maior parte de treinamento de usina vai para o Senar. E o que o Senar não pega vai para o SESI. E aí o SESI repassa para a gente. Então, aí eu trabalho para a Altec, para a Vertente, para o Lessa, para o DPR, para a Bonseg, para a Análise, para a Artus, Pense Seguro. Nossa, tem
Se eu esqueci de alguém aí, depois você me cobra, tá? Tá, mas são várias empresas, então, e é uma delícia trabalhar assim com vários parceiros, porque você sai da rotina. A gente já foge da rotina toda vez que entra em sala de aula, né? E aí, como você pega treinamentos com outro pessoal, viaja muito, eu adoro pegar uma estrada, né? Então, quer dizer, você foge da rotina. E tudo isso aí, é que nem a gente fala, tem que gostar muito, tá? Porque vai trabalhar bastante. Não é moleza, não. Os professores sabem disso aí. Tem que preparar a aula, preparar slide, entender o assunto que vai falar. Não é chegar lá com um monte de escrita no slide e ficar lendo, né? Não, você tem que, se é para ler, manda o cara ler em casa né? Então você tem que levar o assunto ali para o pessoal entender. Tá? Então tudo isso aí você deixa de, às vezes eu mesmo, às vezes eu abro mão às vezes de um lazer porque eu tenho que ficar preparando a aula, né? Mas adoro. Professor, olha só, você me chamou muita atenção agora no momento. Nós temos 2 colegas aqui que estão na live nos acompanhando, que é o Marlon e a Silvia. Os dois são esposo e esposa, eles são casados. Legal. E o Marlon, quando ele nos conheceu, ele entrou na metodologia basicamente bem parecido com o senhor. Ele foi passeando, do nada ele encontrou a gente. Só que o Marlon, ele acreditava fielmente que ele ia ganhar R$10.000 por mês se ele tivesse uma empresa. E eu já falei, Marlon, não é tendo empresa, não. Não. É como instrutor, porque como empresa você vai ganhar muito mais. Sim, sim. E aí eu falei, Marlon, é isso. E aí, Marlon, hoje o professor Valdemir está aqui, ó, falando para a gente lá do Paraná, né, professor? Sim, Maringá. Lá em Maringá. E ele é de São Paulo. Qual cidade de São Paulo, professor? Eu morava na Zona Leste. Na Zona Leste. Guaianás, Itaquera. Cheguei a morar na Zona Oeste também. Só falta falar que é corintiano agora, né? Oh, meu Deus do céu, acertou. Você morar na Zona Leste, né? Vai, Corinthians. Aqui, mas olha só que legal, Marlon, você percebe, então, que o que eu te afirmei aquele dia, Marlon, você ganha como instrutor, porque se for empresa, você vai ganhar muito mais, né, professor? Sim. É disso que a gente está falando, tá? O professor Zé também fez alguns comentários aqui, né, no Instagram, ele está falando assim, ó, todo dia tem algo diferente, né? E ele está falando que o medo é complicado. Sim, o medo é complicado, a gente tem medo todo dia, não é só para o professor Oséias, ou professor Eduardo, ou professor Danilo. Todo dia a gente tem algo diferente. Quando é diferente, a gente fica meio assim, não é agora, né? Quando eu mandei o link para o professor, né, para ele entrar na live, ele está assim, nossa, e agora? Como que eu mexo nessa tecnologia? Aí eu te liguei e falei, ó, professor, faz assim, tal. E aconteceu algo diferente, que eu também não esperava de ter, né? E eu já sei a solução, mas depois nós vamos resolver isso para a próxima. Sim. Fechou, Marlon? Ficou claro aí? Silvia, e aí, professor? Professor Valdemir. Boa noite a todos aí, o Marlon, a Silvia, e é isso mesmo, esse valor que os professores falam aí dá para tirar como instrutor. Se tiver empresa, com certeza. Mas eu fico mais pegando esses treinamentos com os parceiros, está de bom tamanho. Tá? Na verdade, eu percebo, por exemplo, eu tenho um tio, né, que eu iniciei na carreira de instrutor, tio Carlos Alberto, e meu tio aposentou na Toshiba, né, antiga fábrica de transformadores, Toshiba, e aí, aí agora que eu faço da vida? E falou, eu falei, ô tio, vão dar treinamento? E aí ele foi para a área de treinamentos. E ele está até hoje na área de treinamentos com mais de 80 anos. Olha. E ele não tem interesse nenhum de ter empresa. O negócio dele, ele vai para a sala de aula ali para ficar feliz, para ter vitalidade, sabe? É um negócio bem legal. E ele é um cara jovem, apesar de, acho que, se eu não me engano, eu tenho 84 anos. Mas ele é jovem de espírito. Então ele está ali presente, feliz, sabe? Dando aula, encontrando com pessoas jovens, conversando e repassando ali, que ele é um poço de conhecimento. Se pensar em elétrica, esse cara conhece demais.
Entendeu? Então, assim, na mesma pegada sua aí, né? Você tá assim, eu já tenho... Com 50 anos eu comecei minha carreira de instrutor, né, professor? E estou aos 60 ainda trabalhando e não quero muita mexida, né? Eu vou devagar e tal. E aí a Silvia e o Marlon estão querendo entrar nessa jogada agora e começar realmente como empresa. E aí, como empresa, eles vão voar, porque eles estão no caminho certo, Sim, né, professor? com certeza. O caminho é esse aí mesmo, o Marlon, a Silvia, né? O caminho é esse mesmo, com certeza. E aí tem a mentoria dos 2 mestres aí, vai voar alto. Professor, por falar em mentoria, e aproveitando o ensejo aqui, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Bom, dentro dos temas abordados aqui sobre a metodologia IFC, né, tem algum tema que o senhor gostaria que fosse abordado, ou até mesmo que o senhor gostaria de complementar alguma situação? Como o senhor próprio diz, a gente aprende com todos os alunos e tal, e assim como o senhor aprende dentro de sala de aula, nós aqui no canal também aprendemos com vocês. Com certeza. Eu estava com uma ideia de até uma sugestão de live, tá? Se me permite. Opa, a gente gosta disso. Todo dia, professor, você pode dar sugestão. Inclusive, convidamos qualquer colega que esteja presente no YouTube ou no Instagram aqui a dar sugestão de live. Vocês fazem o canal, você... Pode falar. Até sobre um projeto de lei, o 559 de 2024, da segurança e saúde do trabalho, para ser incorporado na educação básica. Já ouviram falar, já com certeza, né? Já sim. Ele vai inserir, né, temas básicos de segurança do trabalho. Mas, por exemplo, num podcast que eu fiz semana passada, aí, um abraço aí para o Henrique, para o Rafael, aí, o pessoal lá do podcast lá da semana passada. O que acontece? Eu falei justamente isso. Por exemplo, se pessoas sabem de manobra de Hammett, coisa simples, eu já salvei a vida da minha filha 2 vezes. Olha só. Dia, 2 dias depois de novo. Aí ela Perfeito. falando, isso é verdade, vocês ouviram? Tá confirmando. Que bacana. E o melhor de tudo é que criança não mente. Não mente. E a segurança, ela tem que... É cultura, né? Tem que vir ali, já é educação ali, já começar com a meninada. Tanto é que a gente fala, né? O Brasil hoje ainda é o 4º país no ranking de acidentes, né? E sabe o que acontece, pessoal? Um dos propósitos nossos esse ano, meu e Danilo, foi da gente trabalhar para fazer com que o país, né? A historinha do beija-flor apagando, levando a gotinha de água no incêndio, somos nós somos pequenos como canal, mas se a gente pensar que a gente consegue mobilizar aí, né, uma quantidade legal de pessoas todo mês, pensando em segurança do trabalho, agindo em segurança do trabalho, a gente está fazendo a nossa parte. O Brasil, como você disse, é o 4º maior país do mundo em acidente de trabalho, né, professor? Então, se todo mundo fizer um pouquinho, cada técnico em segurança, cada profissional da área, indiferente da área de saúde, segurança, se é área técnica, né? Porque às vezes os próprios profissionais da área técnica são os que mais se acidentam, às vezes, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, né? É verdade. Precisa dessa consciência. E não é de se orgulhar nessa posição, né? Não, pelo contrário. Não é de se orgulhar nessa posição. E dá para, como o professor falou, cada um fazer sua parte ali, o instrutor bem formado, né? Com bastante conhecimento, ele vai ter como agir, transferir, passar a parte de segurança para os colaboradores no geral, e aí com certeza vai diminuindo isso aí, a gente vai perdendo essa posição aí. Então, infelizmente, né? Porque você pega lá um Japão da vida, fala que vai ter um terremoto,
não morre pouquíssimas pessoas com terremoto e o lugar lá a região geográfica deles é para ter tsunami, terremoto, tudo, né? E o Brasil, qualquer chuva que dá, vai um monte de gente morta por simplesmente não saber que a água que chegou no nível da roda, você não pode passar. A água está acima do meio da roda, você não pode passar na enxurrada. O cara entra ali, o motor morre, a água sobe mais rápido e o cara vai embora. Está básico da construção civil, da defesa civil, sabe? Essas coisas simples. Podia ser ensinado na autoescola, por exemplo. Nem sei se é ensinado, né? Mas na época que eu fiz, eu não aprendi isso. Eu aprendi depois que eu entrei na segurança do trabalho. É que o pessoal não tem conhecimento. E aí pega lá aquela rua alagada. Aí ele não tem o entendimento. Não, motorista, é tudo. É incrível isso, né? Mas parece que ele gosta de desafiar, né? De tentar a sorte. E o trabalhador também na empresa é a mesma coisa. Tem lá na NR12, lá, as proteções fixas. Mas o cara gosta de aventurar, tirar uma proteção fixa, ou fazer um jump lá, alguma coisa do tipo, para render mais serviço. Né? Então, ele tem conhecimento, ele sabe tudo isso aí, mas mesmo assim ele vai lá e faz. Então, brasileiro é meio complicado dessa parte. Já diferente com o japonês, né? Que já é uma cultura já desde berço. Já vão para a escola com capacete, preparado para o pior cenário. E olha só, hein, professor? O professor Zé está falando aqui com a gente no Instagram o seguinte, ó. Eu ministrei uma palestra na escola do meu filho sobre cuidados com acidentes no lar. Foi gratificante demais. Então, eu já fiz muitas palestras em escolas, é muito bacana você ver a carinha das crianças, até dos professores, né, aproveitando, né, a deixa, né, da Lei Lucas agora, de obrigar as instituições onde tem criança a instruir as pessoas, instrutores, orientadores, né, todas as pessoas estarem preparadas. Então, isso é legal, né, ou seja, é uma ação positiva, né. Professor Zé, eu não entendi que você falou aqui, ó. Esses dois aí estão deixando nós temerosos. E Rio, eu não entendi. Depois você manda para a gente aqui qual foi o sentido dessa frase aqui. O professor Zé está falando, nossa, como eles ficam atentos. Sim, as crianças ficam extremamente atentas. É muito bom. Eu falo assim, a minha filha chega em casa e fala, pai, foi uma dentista na escola hoje ensinar a gente a escovar dente quando foi, e ela fala, tá assim, ó, escova assim, faz assado. É muito bacana, sabe? É muito legal. E são esponjas, né? Criança é uma esponjinha. Exatamente. Até mesmo essa questão aí que vocês estavam comentando agora há pouco, sobre os motoristas, assim, o cara tá vendo que tá acontecendo uma enchente, ele tá com a família dele dentro do carro, e ele quer passar e causa uma tragédia aí. Isso é uma questão cultural. Então, acho que um caminho é esse aí, trabalhar a mentalidade desde né, começar pelos pequeninos aí, que eles vão crescer assim, mais conscientes, né, saber dar valor à vida e tudo mais. E hoje professor, eles já estão, porque eu relato assim de um neto meu no carro, ele sempre cobra o meu genro de colocar o cinto de segurança, senão não é para sair de carro. Exatamente, exatamente. Papai, você está sem cinto. É isso aí. Aqui, professor, mudando um pouquinho o rumo aqui. Sim. O senhor comentou com a gente das experiências que o senhor teve e tal. Vou fazer uma pergunta agora em outro sentido. Qual o treinamento que o senhor assim, não tem tanta afinidade e por quê? Você já viu que é normal, o senhor ama esse treinamento, não sei o quê. Tem algum que o senhor não gostaria, que o senhor não tem afinidade, que pedir para fazer, você faz, mas já vai assim, com um pouquinho de resistência? Tem algum? Tem, professor. Eu tenho 2 treinamentos que eu corro. Eu acho que até por conta da idade, labirintite, então 35, né? Eu já corro um pouco de altura. Para chegar na varanda do prédio onde eu moro, eu já vou com a mão primeiro para depois
apoiar. E o 35 e espaço confinado também. Esses dois aí, sempre que o pessoal pede, eu não arrisco. Tem até o conhecimento, mas eu prefiro não me aventurar, tá? Porque a gente está com vidas ali, então... E se eu não passo aquela confiança, se eu mesmo não tenho essa confiança, então... Tá. Olha que legal, né, professor Danilo? O professor Valdemir está falando o seguinte, gente, se eu não sei ou se eu não me sinto seguro, porque as pessoas, às vezes, sabe o que acontece, professor Valdemir? Ela só põe o dinheiro na frente. E aí, se ele põe só o dinheiro na frente e não faz por amor, sabe o que acontece? O treinamento não vai ser legal. Sabe? E quando a gente fala assim, ó, eu consigo te ensinar a viver de treinamento de normas regulamentadoras, gente, são 38 NRs e tem mais de 200 treinamentos dentro dessas 38 NR. Será que não tem nada que vai te atender? Será que não tem nada que você se adequa ali e fala assim, eu sou da área de enfermagem. Cara, tem um monte de treinamento na área de saúde. Tem muito treinamento na área de saúde, não é, professor? Tem bastante. Eu sou da área de elétrica, cara, tem um monte de treinamento. Só dentro da NR10, você tem NR10 básico, NR10 complementar, NR10 reciclagem. Aí, dependendo do lugar, tem básico e CEP, reciclagem. Você tem bloqueio, você tem treinamento para pessoas não advertidos, você tem treinamento de áreas classificadas de acordo com o NR10. Só dentro da NR10 eu citei 6 treinamentos. Se peneirar mais, sai mais coisa. Sai mais. Aí você fala assim, mas eu sou da área, eu sou mecânico. Tem treinamento para mecânico? Tem um monte. Ainda tem a NR12 que dá para pessoas da área de elétrica. Mas eu sou da área de logística. Tem treinamento para gente que é formado em técnica em logística? Tem. Pode dar treinamento de movimentação de cargas, sim, treinamento de sinalização. Tem um monte de treinamento da área de logística. E aí tá lá o Marlon falando, eu não simpatizo com a PH. Eu também não, Marlon. Eu falo que eu ministrei muito treinamento de primeiros socorros, até chegar um dia eu falo assim, cara, eu não gosto desse negócio. Eu até faço, porque às vezes no treinamento de NR10, a logística de treinamento de primeiros socorros é mais fácil, era mais fácil para mim eu mesmo fazer. Mas hoje, o que eu puder evitar de fazer primeiros socorros, eu evito ao máximo. E às vezes eu vejo que eu sei mais que muitos instrutores que estão na sala de aula. Por técnica, ou pelo tanto que eu não gostava, eu aprendi e fiquei bom, mas falar assim, nossa, minha paixão não é. E eu gosto do treinamento de pilhadeira, tá? De ponte também. São gratificantes. A plataforma elevatória eu já gosto de ministrar. É a altura, né? Mas eu me sinto seguro. Que bacana, né? Mas é uma máquina, né, professor? É uma máquina, tá puxando para 11, para 12. Sim. Aí, ó, o professor Zé falando, treinamento de loto, né? O loto, lockout, tagout. Né? Ou seja, tem muita coisa. Né? Assim, se a gente pegar, né? Eu falei assim, alguns treinamentos. A gente tem um monte de treinamentos, né? Ou eu também gosto, o professor Zé está falando que ele gosta de Munk, eu também gosto de Munk, eu gosto de Guindalto também, de Munk e Guindalto. E o Palfinger, que é aquele converso lá, o Palfinger o modelo mais novo da Palfinger, eu gosto mais também, né? Não sei nem se pode falar a marca, não, mas estão falando, foi mal. Hoje já tem uns equipamentos que nem a gente fala, tem que atualizar, porque hoje já tem os de controle remoto. Né? Sim. Então, quando você pega um de controle remoto, aí você volta para aquele antigo, você vê a diferença, a parte de segurança, né? Que o colaborador já não está mais exposto ali aos riscos, né? Que ele está longe, controle remoto. Então, para você ver, as máquinas hoje já são pensadas na parte de segurança, né? Mas a pecinha que está operando aquele controle, a máquina que está ali por trás, que tem que ter essa consciência, né? Como a gente fala do EPI, né? O EPI
não evita o acidente, né? Quem evita acidente somos nós. Na verdade, o EPI é a última barreira colocada e pronto, né? Não tem mais nada. E se o EPI chegou a ser usado, significa que tudo falhou. A última barreira falhou. A hierarquia vem lá o EPC, né? Aí a medida administrativa e depois o EPI. Sim. E vão deixando comentário aí, gente. Vão participando, hein? Professor Valdemir, se inscreve aí. Alguém tem coragem ou vontade que queira fazer alguma pergunta para o professor Valdemir? Porque ele está aqui disponível para a gente, é um poço de experiência, é um cara que começou a carreira de instrutor aos 50 anos. É verdade. Enquanto muita gente estaria falando assim, esses caras aí, falam para a gente toda hora, professor Valdemir, não dá para iniciar uma carreira aos 50 anos. Eu falo assim, gente, dá para o cara aposentar e começar, depois de aposentado, fazer alguma coisa ali como carreira, como momento ali de descontração e fazendo coisa séria e saudável para o país, que a gente precisa de pessoas experientes para dar treinamento. Eu vou falar uma coisa assim mais particular aqui, mas é porque me veio na ideia, até por conta disso aí, por causa da idade, a pessoa quer parar de trabalhar. Aí eu lembro da minha mãe, tem 85 anos, ela faz desfile de terceira idade, dança, e não quer parar, né? E aí ela me chama eu com um termo assim, que eu não sei se alguns vão entender esse termo, é cracudo. Ela fala, meu filho é cracudo. É que o cracudo, se a gente parar em alguns estados, mexe com, né, com crack. Mas tem o cracudo, que é aquele cara que corre atrás também para aprender e colocar a mão na massa. Não deixa a bola cair, né, professor? Isso, é um craque também, né, Lia? Isso. E aí ela me incentiva bastante nessa parte. Rapaz. É importante, é legal. Aí. E ninguém quer perguntar para o professor Valdemir, pode perguntar, gente. Perguntem para ele, que ele está aqui para compartilhar a experiência dele conosco, né, professor Enquanto o pessoal aí não faz a pergunta, eu farei uma. Faça uma, professor. O professor Valdemir, é o seguinte, com relação, voltando ao assunto da metodologia, como o senhor aí, com a bagagem aí de 10 anos aí, essa quantidade de pessoas, nem vou perguntar se o senhor faz ideia de quantas pessoas o senhor já conseguiu participar, né, do treinamento, assim, para enriquecer o conhecimento dessas pessoas. O que você teria a dizer para os técnicos que estão começando agora, que se sentem balançados, assim, eu quero começar a dar aula, e a gente falou agora há pouco sobre o medo, né, o medo, como ele trava, né, as pessoas, né? O que você tem a dizer para essa molecada nova com relação à metodologia? Porque a gente vem falando que nós estamos aqui, a gente cria comunidade, dentro da comunidade, espero que até um convite para que o senhor venha fazer parte com a gente também, sim, da nossa comunidade, e dentro dessa comunidade o assunto é trocar experiências, esclarecer dúvidas e formar aí o nosso, né, uma corrente forte aí. O que o senhor tem a dizer para essa molecada nova aí, para essa turma? Fala para eles a visão sua de um instrutor com tempo de bagagem sobre a metodologia. Minha visão hoje, mas aí eu vou lembrar da primeira vez que eu entrei em sala de aula. O medo faz parte, pessoal. Ali no primeiro dia, não tem como. Quando eu lembro que eu fui contratado para ministrar um treinamento, a primeira vez, aquela noite para dormir foi difícil. Só que aí, quando eu entrei em sala de aula, quando você entra em sala de aula e você começa a conversar com o pessoal e interagir com eles, e você, aquele 5, 10 minutinhos primeiro ali em sala de aula, que é o mais tenso. Depois você vai pegando o pessoal, vai conversando, vai interagindo com eles, e aí o treinamento vai fluindo, você nem percebe, você olha no relógio, já está na hora do almoço. E termina o treinamento, e eu evito usar vídeos em treinamentos. Coisa muito rara é usar vídeos em treinamento.
Então, a gente usa outras metodologias, até os professores até falaram esse tempo atrás, né? Fazer com que o aluno visualize aquela ideia que você está querendo passar para eles, né? Lógico, uma imagem ajuda muito, né? Mas eu evito passar vídeos. E quando eu passo um vídeo, é aquele vídeo curto também, só para dar aquela... que não dá para trazer em sala de aula aquele momento, aquele tipo de proposta que você quer passar para eles, então você aí acaba utilizando um vídeo para utilizar como apoio em sala de aula. O medo faz parte, não tem como. Só que é gratificante, tá? Você encontrar com alguém, a gente costuma dizer também assim, porque quando você entra numa sala de aula, é você olhando para 30, e 30 olhando só para você. Então, dificilmente você vai conseguir gravar o nome, a fisionomia de um de outro. Então, às vezes, você está no ônibus, está numa feira, está no mercado, está no shopping, e o cara passa por você e... Valdemir, aí você fica naquela, ele me conhece, com certeza é de treinamento, tá? Então, e aí ele vem e fala, eu comecei a trabalhar na empresa, hoje já estou operando. Eu tenho uma aluna que eu dei um treinamento para ela logo no início. O sonho dela era operar uma empilhadeira. Depois que ela terminou o treinamento, não passou 3, 4 meses, ela começou a trabalhar, aí ela mandou uma mensagem na época, falando, Valdemir, eu sou muito grato por você. Na verdade, é que nem a gente fala, a gente só é o que é. A gente só vai facilitar o treinamento, né, o conhecimento, mas não sabia como agradecer. E depois ela virou líder dos operadores, então, quer dizer... Isso é gratificante, isso aí não tem dinheiro que pague, tá? Nem os 10 mil aí que a gente corre atrás não vai pagar isso aí, porque esse que é gratificante, tá? Você ser reconhecido pelo trabalho, tá? As mensagens de final de turmas, nas avaliações que são feitas, o pessoal ir lá e fazer lá o feedback e dando aquele positivo para você. Mas mesmo assim, a gente não pode achar que tá bom, né? A gente tem que sempre melhorar, tá? Mas uma vez, sabe, eu até falei em uma live também isso, quando você pega lá uma avaliação que tem 20 pessoas na sala, 19 falaram bem, um falou ruim, você tem que pegar aquela que falou ruim, destrinchar ela todinha, porque provavelmente aquela pessoa ali é a única que tá falando a verdade. Sim, verdade, perfeito. Sabe, eu sempre pego as avaliações com esse sentido. Se tiver todo mundo falando bem, assim, se todo mundo deu 5, eu falei assim, não tem alguma coisa errada, o que eu tenho que melhorar ainda, entendeu? Isso aí eu sempre falo para ele, antes de passar a avaliação final do treinamento, eu falo, seja transparente, porque a gente está aqui para aceitar, né? Se tiver que reclamar, fique à vontade, é seu direito de reclamar. Se o treinamento não valeu, é direito seu de pedir novamente um treinamento novamente. Porque é a sua vida que está em risco aí nessa hora que você estiver manuseando o equipamento, né, operando. Então, a gente deixa bem claro isso. Professor, a Silvia fez uma pergunta aqui bem interessante. Ela queria saber se o senhor já sofreu algum preconceito por conta da idade. Em algum momento pensou em desistir? Olha, Silvia, eu confesso para você que não. Nunca recebi nada que me desanimasse nessa parte de idade, até por conta que o pessoal, hoje, eles não chegariam a falar sobre isso. Pelo contrário, quando você chega em sala, se apresenta, fala a sua idade, e aí você faz lá o seu mini currículo para eles, aí o pessoal vê que você tem uma bagagem, lógico, e durante o treinamento, eles vão estar te avaliando o tempo todo para ver se você realmente tem aquilo que você falou, né? Porque é o mesmo modo que tem um ali que não tem o conhecimento, tem vários ali que já conhecem, que dominam o assunto. Imagina eu pegar o professor Eduardo, o professor Danilo numa sala de aula e começar a falar de um assunto, falar que eu domino, porque a pior coisa que tem é o cara chegar numa sala e falar que domina. Nunca. Já começa por aí, tá, Silvia? Não entra num treinamento falando que você manja tudo, conhece tudo, porque a gente nunca sabe tudo. Sempre vai ter uma perguntinha que vai deixar a gente meio encurralado. A dúvida daquele colaborador, ela pode se tornar sua também.
E é um meio da gente correr atrás do treinamento também, né? Do conhecimento, perdão. É o meio da gente correr atrás desse conhecimento para responder aquela pergunta, porque ela pode surgir de novo. Então, eu adoro provocar os alunos para que eles façam perguntas mesmo, tá? Que é o feedback para ver se eles estão entendendo. Tá? Então, agora, essa parte de preconceito por idade, nenhuma, graças a Deus, nunca teve. E em desistir, jamais. Desistir jamais, é sério. Porque é uma profissão que eu amo de paixão. Então, desistir, dificilmente. Eu vou aprimorar cada vez mais, do mesmo modo que eu estou acompanhando sempre a live dos professores aqui, porque tem assunto interessante, tem conhecimento aí que a gente está aprendendo, e a gente vai guardando para usar, com certeza, né? Para usar. Não é só para agregar ali e guardar na cabecinha ali, não, tem que colocar em prática, né? Ela te agradeceu aqui, professor. O que acontece, né? Você me fez lembrar de uma outra coisa, professor. Por incrível que pareça, eu uso algumas técnicas, né, para memorização. E, por incrível que pareça, em momento que eu bato o olho, eu lembro da pessoa, geralmente eu lembro do nome e do lugar onde que a gente se conheceu, onde eu dei o treinamento, você acredita? Ah, que bom. Eu não tenho essa memória, não. Sou meio desorientado, tá? Eu me perco em Maringá. Não, me perco em todos os lugares. Eu me perco em todos os lugares. Eu só ando com o GPS ligado e olha, ainda me perco. Isso aí. Mas esse tipo de coisas, às vezes é bom, né? Porque sempre tem alguém que marca, né? E as pessoas que marcam, igual essa moça que você contou o caso, é tão legal, né? E ali você cria, né, gente? E eu falo isso, a gente cria amigo. Para a vida. E essa moça, você pode ter certeza que a gratidão que ela vai ter por você, pelo seu apoio e tal, você tem um amigo para a vida, né? E dentro uma das ideias que a gente tem dentro da metodologia é que o aluno, ele não é só seu aluno, ele tem que ser seu parceiro ali para te apoiar, para te ajudar, igual você fala muito bem que a gente chega na sala de aula, a gente vai aprender, todo treinamento, eu afirmo, você tem que sair de lá aprendendo alguma coisa. Se você não aprendeu nada naquele treinamento, aquele treinamento foi horrível. Você não pode ir num treinamento só para ensinar, não. Você tem que chegar lá também para aprender. Tá certíssimo. Quer ler a do Marlon agora, professor Danilo? É o seguinte, o Marlon, ele está comentando aqui, o professor Valdemir, que ele chegou um pouquinho depois do início, e aí ele envolveu aqui com a sua história, né? Ele gostaria de saber o que o senhor fazia antes dos treinamentos e quando foi a sua virada de chave. Deixa eu te explicar um pouquinho do contexto do Marlon. Ele é esposo da Silvia, como o professor Eduardo citou, e essa virada de chave significa para o Marlon encarar treinamentos como autônomo e para a Silvia largar que ela trabalha no comércio, para ela encarar, junto com o esposo dele, os dois montaram a empresa. Então, assim, está mexendo muito com eles, esses exemplos que o senhor está contando para a gente, essas, né? Então, tá? E até, antes dele responder, até um exemplo de vida, né, que nós estamos falando que dá para faturar e ganhar mais que os 10 mil reais, porque eles estão com o pensamento, imagino, né, pelo que já conversei com o Marlon, o pensamento deles é de montar empresa. Mas o senhor já afirmou para ele assim, ó, eu ganho mais, dá para ganhar mais de 10 mil? Dá para ganhar. Fácil, se o cara quiser lotar a agenda, ele ganha, mas ganha mesmo, até mais, e só terceirizado, ele não é o dono do treinamento, ele é terceirizado. Terceirizado. Né, terceirizado. Então, Marlon, eu venho da área de comércio. Eu era da área de comércio. Eu era gerente de padaria, isso lá em São Paulo, né? E aí surgiu o desemprego, e aí eu caí de paraquedas na área de logística. Né? Aí foi o meu primeiro contato com máquinas, foi nesse galpão, nesse armazém, que era um depósito de material de construção. E ali foi onde eu tive o meu primeiro contato com máquina.
Aí, aquilo que eu comentei aquela hora, aí surgiu o desemprego, eu fiquei por 10 anos trabalhando nessa empresa, só que aqueles treinamentos que você tem dentro da empresa, às vezes só tem validade dentro da empresa. Então, quando você sai daquela empresa, você acha que sabe tudo e, na verdade, você não sabe nada, tá? Porque quando você vai para o mercado de trabalho, todo aquele conhecimento que você tinha já não tem serventia para aquela outra empresa. Então, foi onde eu fui procurar o Senai para fazer um curso de... A gente fala reciclagem, mas é uma atualização na parte operacional de máquinas. E aí foi onde eu fui convidado a trabalhar de instrutor. Eles estavam precisando de instrutor na época. Não era efetivo, seletista ainda não. Tá? Mas eu entrei no Senai, eu não cheguei nem a fazer o concurso na época, né? O interno que é feito, né? Eu consegui me passar o caminho das pedras, eu consegui ingressar no Grupo S. E aí, no Grupo S, a exigência de ser segurança do trabalho, para poder assinar, para poder ministrar alguns treinamentos. Então, foi onde eu tive que procurar o SENAC para fazer o curso de segurança do trabalho. Tá? E aí eu já estava ministrando alguns treinamentos até antes da formação, acho que até comentei com o professor numa outra live, acompanhado de um outro pessoal técnico, né? E aí eu já estava pegando gosto já e falei, por que não? Me formei na área de segurança do trabalho e estou até hoje. Só tem um porém. Na área de segurança do trabalho, eu nunca trabalhei na área de segurança do trabalho ali, atuando como técnico de segurança do trabalho dentro da empresa. Mas eu também não, professor. Minha formação foi mais para treinamentos. Existe uma corresponsabilidade, a gente fala do instrutor com o aluno, né? Então, todo treinamento que você ministra tem que ser aquele treinamento bem feito, tá? Então, aí é onde você tem que levar essa credibilidade, porque são vidas, né? Que você está colocando ali em risco por um treinamento mal feito, tá? E aí no fim, você pega gosto, tá? E pode ir para cima, que eu venho da área de comércio. Eu nunca imaginei que eu ia entrar numa sala de aula, num auditório, fazer uma palestra. Nossa, eu sou super tímido. Vocês podem não acreditar, mas eu sou um cara tímido. Tá? Então, às vezes, eu fico mais assim, mas quando é um assunto que você já domina, que você gosta, eu acho que dá até para sentir, né? Até do jeito de falar, na voz, assim, dá para sentir que a pessoa gosta daquilo ali, tá? Então a gente consegue, às vezes, até passar esse sentimento para as pessoas só no áudio, sem ver meu rostinho aí, mas dá para perceber isso, que eu gosto demais dessa área. Então, vai para cima, Marlon, Silvio e a todos que estão aí participando desse treinamento aí do IFC aí, ó. E eu tenho certeza que todo mundo aí vai se dar bem, tá? E o medinho sempre vai ter mesmo, faz parte, tem que ter medo mesmo, né? Ô, professor, é muito legal quando se fala isso, né? Porque o Marlon, ele já é instrutor, ele já tem tudo lá para fazer a transição. Falta agora poucos passos para ele conseguir fazer isso com segurança, eu imagino. E ele vai conseguir, porque eu tenho certeza que ele vai, porque ele quer. E ele foi no caminho certo, ele envolveu a esposa dele, ele está mostrando para ela que aquilo ali é um caminho legal, sabe? Porque o maior desafio de fazer transição de carreira é quando a sua família não te apoia. Perfeito. Quando a família não apoia, aí o negócio é mais difícil, é mais complicado, e a gente fica assim, né? É complicado, eu entendo, eu sei como que é. Eu falo assim que a gente pensa fora da caixa, age fora da caixa, porque se eu fosse, por exemplo, né, desde o início, não que a minha família não estava certa, mas eles queriam a minha segurança. Eu sou o único, praticamente, da família que é empresário, que faz tudo diferente. Quando todo mundo fala, isso não vai dar certo, tá lá eu quebrando a cabeça. O Danilo sabe quanto o Danilo, mais que todo mundo, sabe quanto que eu sou cabeça dura. E eu vou até dar certo. Eu faço até dar certo.
Professor, não é, professor Danilo? Aproveitando esse gancho que o professor falou de cabeça dura e correr atrás, e eu adoro um desafio, tá? Eu também, lá no Senai de São Paulo, eu era professor de logística também. Como eu vinha da área de logística, né? Então eles aproveitaram. Chegou um dia o coordenador, jogou no meu colo e falou, a partir de hoje você vai começar a ministrar curso de logística. Eu falei, misericórdia, você tem um tempinho para você estudar aí, o material está aí. E aí fui procurado aqui, procurado ali, e aí eu procurei um professor, não vou citar nomes, lógico, mas para pegar algum material com ele, pegar algumas dicas, né, algumas informações, e esse cara falou para mim, você não vai conseguir. Esse curso aí é complicado, você não vai conseguir. Aquilo lá para mim foi a mesma coisa que dar um empurrão na ladeira, assim. Eu peguei embalo e falei, pois agora que eu vou conseguir. E aí eu corri atrás, aí o Senai entra com a parte dele, né, que eles pagam os treinamentos para você fazer fora, então eles têm essa ajuda, né? E aí foi onde eu comecei a ministrar treinamento de logística também, que para mim até então fazia todo dia essa área de logística, mas nunca imaginei que eu ia ministrar um treinamento na área de logística. Que bacana, hein, professor? Isso é muito bom, esse tipo de experiência, né? Você mostrar para... O Marlon até mandou aqui uma resposta aqui, ó. Um monte de palma, um monte de coração, um monte de cérebrozinhos, né, de pensar, e um monte de canetinha ali escrevendo, que ele tá... A cabeça dele deve estar fritando lá uma hora dessa, né? Pelo pouco que eu conheci, ele está lá fritando lá. E como vai ser a transição dele, e ela vai acontecer, a gente sabe disso, né? Porque o mais importante é a gente querer, né? Igual ele está querendo, e ele está indo para fazer acontecer. Se os professores me permitirem depois, até para o Marlon mesmo, se precisar, eu deixo meu número com ele, o professor já tem o meu número de contato, passa para a gente conversar. Ele está no grupo de vocês, né? Eu que não estou nesse grupo, né? Você entrou lá hoje? Não entrei? Então então fechou. Então lá é o lugar para a gente trocar conhecimento. Sim, lá você pode já falar, gente, o que vocês acham disso e tal. Pode ficar à vontade de conversar. Sim, lá, não precisa nem ser em particular. Pode ser algo dentro da metodologia. Dentro do grupo. É isso aí. Lá é o espaço para a gente crescer junto. Perfeito. É isso aí. Você vai ver, professor, que lá, assim, não se põe videozinho de futebol, você vai ver que é muito bacana que o propósito da turma, de cada um que está lá dentro do grupo, é assunto, né, sobre metodologia, ou sobre as NRs, dúvidas, esclarecimentos. Ou não fala nada, ou você não fala nada, ou você fala algo útil. É bom você estar focado com esse pessoal da mesma área, porque teve uma atualização, nem sempre a gente está acompanhando as atualizações, embora a gente tenha que estar sempre preparado, né? Você vai ministrar um treinamento, que amanhã eu tenho um treinamento para fazer de pá carregadeira, né? Então eu já fui preparar um treinamento hoje, já procurei se tinha alguma alteração em alguma norma, para chegar com conteúdo novo, né? Não usar os mesmos slides de outros treinamentos. Então, a gente está sempre mudando alguma coisa. E, então, é importante a gente ter esse contato com o pessoal da área, até porque sempre tem alguma novidade, né? Então, aí a gente acaba agregando mais valor aí, tá? A pessoa fica à vontade em participar, e se qualquer outra pessoa que queira entrar no grupo, queira participar, pode ficar à vontade em nos chamar, né? Eu estou até colocando meu contato aqui, ó, 984537456, DDD 31. Pode chamar, fala assim, Eduardo, eu quero entrar lá no grupo do UFC, faço questão em colocar, porque esse grupo, o objetivo dele é esse aí, ó. Poucas pessoas focadas, interessadas em desenvolver cada dia mais, né, na área de instrução de segurança do trabalho. É isso aí. Mas a gente chega lá. Professor, muitíssimo obrigado pela presença do senhor. Já acabou, Infelizmente, passou rápido, né, professor? Tão rápido.
Foi tão agradável aqui. Toda vez que a gente conversa com os alunos ao vivo, é tão rápido, né, Danilo? Passa rápido que a gente nem percebe. Entendeu? Foi assim, foi muito bom, foi muito enriquecedor, e será um prazer tê-lo aí no grupo conosco, tá? E outras oportunidades virão, tá certo? E a gente pedir, né, também, pessoal aí, quem tiver oportunidade, quem está escutando a gente agora ou depois, se inscrever no canal, deixar seus comentários sempre aí, ajuda a gente. Nosso objetivo esse ano é atingir 10 mil inscritos, pelo menos, né, professor Danilo? Exatamente, professor Eduardo. Aqui, e qual o tema da live de quarta-feira, professor? Então, quarta-feira nós vamos falar da NR31, da nova NR31 e as oportunidades aí de faturar, né, até chegar aos 10 mil reais aí por mês com treinamento de NR. E a NR31 ela tem muitas oportunidades, até mesmo pelas características da norma, né? O professor Valdemir, por exemplo, ele nada de braçada na NR31, né, professor? Sim, eu ministro NR31, a 31.7.12. Eu ministro essa área. Tanto é que eu estou com um treinamento de domingo, aos domingos, né? Na área rural, implementos. Não, bacana. Então nós vamos estar falando na quarta agora, das atualizações e das oportunidades, né? Das estratégias que a gente vai usar para poder faturar ali com o treinamento de NR31, né? O professor sempre comentou sobre isso, não parar só em uma NR, diversificar, né? E aí você tem muitos treinamentos surgindo por aí. É a lateralização, né, lateralização, professor? Conhecimento. É isso aí. E o professor Valdemir está acompanhando a gente, está seguindo, está inteirado aí da metodologia, né, professor Danilo? Deixa a novela de lado e eu vou assistir a live de vocês. Ô, professor, como eu estava dizendo, foi um prazer imenso. Esperamos ter o senhor conosco aí novamente, tá? Um grande abraço a todos aí na live. Um grande abraço, professor Eduardo. Obrigado, professor Danilo. Obrigado, professor Valdemir. Um abraço a todos aí que estão conosco. E até a próxima live. Eu que agradeço aí também. Valeu. Valeu, professores.